Bom dia. Essa é a primeira live da nossa comissão, um espaço criado para a gente poder conversar com pessoas do direito, para a gente poder debater questões importantes para a comissão. Essas lives ficarão salvas aqui. Sempre receberemos um ou dois convidados para poder engrandecer esse momento. Então, chegou o primeiro, Dr. Rafael. Amigo, tudo bem? Tudo bem, Rafael? Joia? Bom dia a todos e a todas que estão entrando aí já, nos A acompanhando. Clícia entrou também. Acho que isso aqui, igual eu estava falando, pessoal, parece uma grande oportunidade para todos nós vermos visões diferentes do direito, de como exercer o direito, igual hoje o tema hoje, né, de parcerias, para a gente poder ampliar o nosso horizonte. Porque muitas vezes a gente sai da faculdade totalmente engessado. Oi, Crícia. Bom dia, tudo bem? Bom Tudo jóia. Mas eu gostaria de começar babando o ovo desses dois aqui. Eu vou começar pela Crícia, obviamente. A Crícia é engraçado que eu estava fora da gestão, mas acompanhando a gestão. Eu sempre acompanhei a OAB. Eu vi essa menina aparecer lá, e eu falei, gente, quem é essa menina? Que essa menina não para. A menina, ela aparecia mais no meu Instagram do que qualquer outra coisa. Sabe, o tempo todo a Crícia aparecendo. E eu falava, quem é essa menina? E comecei a procurar. Falei, deixa eu ver qual é o pedigree dessa menina. E eu vi que a menina não tinha um pedigree jurídico. E eu fiquei abismado com aquilo, assim, com a capacidade da Crícia de cavar espaços para trabalhar, para produzir, para mostrar conteúdo e para aprender. Porque quem viu a Crícia no início, igual eu falei, eu sempre acompanhei. Quem viu a Crícia no início e vê a Crícia hoje, você fala, cara, não é a mesma pessoa. Porque, assim, a evolução é monstro. É uma coisa absurda. Então, quando eu pensei em chamar a Crícia, porque eu vejo na Crícia um grande exemplo para todo mundo que está começando e que fala assim, eu não tenho pedigree. Vai ser para mim, as portas não vão se abrir. E a Crícia chegou e meteu o pé na porta. Abriu todas as portas. Sem pedigree, sabe, ela criou os laços, ela criou as amizades, fez as conexões e conseguiu abrir portas, mostrou trabalho e por aí vai. Então, acho que para esse tema de parcerias, a Crícia é um excelente nome. E por outro lado, nós temos o Dr. Rafael. Eu vi esse menino, né, esse ruivinho lá, falei, gente, quem que é esse ruivinho que tá chegando aí agora, meu Deus do céu? Cada dia uma novidade nessa OAB, né? E o menino entra na ESA ali e tal, e de repente começa... obviamente tinha o Rafael Lara ali, a gente falava, pô, essa ESA vai bombar. Mas a ESA só bombou porque ao lado do Rafael Lara tinham grandes nomes. E um dos grandes nomes é esse menino. Porque quem segue esse cara, você vê que ele é um gênio, sim. Você fala assim, cara, onde que esse cara tem essas sacadas? E quem visita o Rafael e passa uma tarde conversando com ele, igual eu fiquei, você fala assim, porra, o cara é inteligente pra caramba. Sabe? Porque assim, até na conversa mais simples, o Rafael se destaca. Então eu acho que pra gente falar de parceria, falar de oportunidade, de criar oportunidades, de abrir portas, eu acho que hoje eu tenho talvez os dois melhores nomes da OAB. Tanto para criar oportunidades na OAB quanto na advocacia. Então, assim, eu tinha que falar isso, porque é o que eu realmente penso de vocês. Eu acho que vocês dois são, ao meu ver, dois grandes exemplos na advocacia, na OAB, de como abrir espaços na OAB, sem ter que ter um pai ou uma mãe indicando e colocando você lá, né, dentro no espaço reservado do tabuleiro. Vocês não. Vocês criaram o espaço de vocês. E eu realmente admiro muito isso em vocês, porque eu também não tenho pedigree.
Então, se eu tiver que conseguir alguma coisa, vai ser através de contatos, de conversas e mostrando serviço. Então, vocês me inspiram. Essa é a verdade. E eu acho que para uma comissão onde tem várias pessoas recém-formadas, né, pessoas que poderiam estar facilmente na CAD, vocês são, sim, dois referenciais. Então, agora, por questão, né, de lógica, eu vou passar a palavra para a Crícia. Obrigada, Cristiano. Prazer estar aqui com você. Recíproca aí é verdadeira. Acho que, de fato, você resumiu bem. Nem eu, nem o Rafael, a gente vem de família, de pedigree, ambos com características diferentes que nós possuímos, mas usamos o nosso estado igual o Rafael, mas não veio nessa vida. A próxima, forçada, vim basta. E acho que é isso, a gente ficando, eu venho da família, o que eu tinha em mãos era trabalho. A forma de tanto na advocacia dos meus clientes, quanto na ordem, era trabalhar para manter o tanto quanto na OAB, você, além de conquistar o ele, precisa muito trabalho. Tá cortando o seu som um pouquinho, Crícia. Peraí, só um pouquinho. Tá. Me escutam? Agora sim. O que eu estava falando era sobre essa capacidade de, além de conquistar o ciclo, manter nele. Porque igual eu e o Rafael, a gente conquistou um ciclo na UAB e um ciclo na advocacia, mas acho que o maior desafio é manter o ciclo. Porque a gente precisa trabalhar pelos dois. Né, Rafael? Agora com a palavra, doutor Rafael. Obrigado, meu amigo Cristiano. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom dia a todos e a todas. Para mim é uma alegria estar aqui. A primeira lição que eu quero deixar é que a gente tem que ter bons amigos, né? Que falem bem da gente, né, Cris? Para mim é uma alegria estar aqui e eu tenho por você, Cristiano, uma amizade muito grande, um carinho muito especial. E para quem não sabe, o Cristiano, ele é parceiro, já que é para a gente falar aqui de parceria, né, de atuação, muitas demandas que chegam aqui no escritório eu indico para o Cristiano. Eu quero falar também sobre isso aqui. Mas, de fato, né, a gente veio sem ter uma origem, né, e uma tradição na advocacia. E eu acredito que o importante é a gente saber fazer parceria com outras pessoas. Esses dias eu ouvi uma frase muito legal, que não adianta nada você estar rápido, né? Você está a 200 por hora e você bater numa parede. É muito melhor você ir devagar, mas saber para onde você realmente está indo. E eu acho que é muito mais fácil a gente saber realmente a direção para onde a gente deve ir quando a gente está apoiado com outras pessoas ao nosso lado, com parceiros, com parceiras que vão nos dar o suporte, especialmente no começo da advocacia, onde provavelmente não se vai ter uma estrutura muito grande e não vai conseguir absorver uma carteira de clientes tão grande assim, né? Porque algo que pode parecer, gente, o sonho para muito advogado, sei lá, captar muito cliente, prospectar muita demanda, tudo bem. E aí uma pergunta que eu faço para as pessoas é, se hoje entrasse 100 pessoas no seu escritório, 100 novos contratos no seu escritório, você ia conseguir cuidar dessas demandas? Provavelmente não. Por falta de organização, por falta de braço, enfim, por N fatores, né? Por falta de conhecimento de todas as matérias. E é por isso que eu falo que a advocacia ela é tão bonita. Porque aqui na advocacia ganha-ganha. Na advocacia a gente constrói parceria. E eu posso dizer, foram as boas parcerias que me impulsionaram na advocacia e que me transformaram em quem eu sou hoje. Sozinho eu não teria chegado, não é mérito meu, sabe? Não é porque eu sou bom, coisíssima nenhuma. O Cristiano, ele falou isso de bondade. A gente chegou até aqui porque desde o começo, e a Crícia participou desse processo, desde o comecinho, né, Crícia? A gente se cercou de pessoas boas e a gente criou realmente um mecanismo, um ecossistema de pessoas que se ajudam, que querem o mesmo objetivo, que têm o mesmo propósito de crescimento, de
de serem impulsionados e impulsionadas coletivamente, e isso faz com que a gente cresça. Assim, é a lei da semeadura, sabe? A gente tem que plantar e a gente vai colher. É um ponto que, às vezes, eu sou até incompreendido dentro da comissão. Eu sou contra compartilhamento de peças. Vou explicar por quê. Eu acho que quando um colega pede para o outro, me dá um modelo da peça X, ele está desvalorizando o trabalho daquele colega que ele está pedindo a peça. Por quê? Porque ele está querendo a produção intelectual do colega, de graça, sem gerar nenhum vínculo com esse colega. Uma parceria, sem nada. O que eu sempre sugiro? Eu falo, se você não consegue, procura um colega que tenha a capacidade, naquele momento, melhor para fazer um embargo, um agravo, ou seja lá o que for, faça uma parceria com ele, onde você vai sair, no mínimo, aprendendo a fazer aquilo. Você vai crescer, você vai aprender e você vai fomentar uma nova conexão. Eu sempre prego isso. E às vezes eu sinto que as pessoas falam assim, tipo, não, tá amarrando, não quer dar uma peça e tal. Eu queria ver a opinião de vocês com relação a isso. Sobre esse troca-troca de peças que a gente vê no grupo, que ao invés de trocar peças, ao meu ver, poderiam ser gerar conexões, gerar parceiros. Queria ver a opinião de vocês. Cristiano, vamos lá. Eu também sou contra a troca de peças generalizada. Eu acho que uma coisa é, por exemplo, falar o que já aconteceu comigo. Um caso novo, e eu gosto de produzir as minhas peças, então eu começo a montar, estou em dúvida, e eu pergunto para um colega conhecido, com que eu já estou acostumada a trocar essa experiência, se ele já fez, se ele já tem experiência, etc. E pode até ser que ele me mande, mas aquilo eu vou utilizar para comparar uma peça que eu já estou produzindo. Ou não, ele me manda um trecho de uma tese que eu tenha comentado sobre, enfim. Porque eu acho que a gente perde muito, e essa perca ela só é percebida ao longo dos anos, quando você vira um mero copiador. Porque é esse o risco, de você daqui a pouco não saber ser o produtor das suas peças. E mais, a gente manda, nós falhamos. E daqui a pouco você está colocando trechos de peça que não tem nada a ver com o caso concreto, porque você também fica com preguiça de leitura. Porque possivelmente, se você não quer produzir a peça, você já tem o vício da falta de leitura. Você pode não admitir, mas você tem. Porque ao menos, igual eu falei, ao menos você tentaria produzir, buscar sobre teses, começar a montar a sua estrutura de peça, para depois virar, por exemplo, se eu pegar um caso novo em relação à empresa. Eu sei que o Rafael atua com isso, empresarial civil. Rafael, tô com uma dúvida, o caso é esse. Depois de eu ter pesquisado e falado para ele quais são os caminhos que eu estou pensando em adotar. E ele falar, olha, eu tenho um caso que eu adotei isso. Então eu sinto muito essa diferença. Mas de forma generalizada, eu também acho que o profissional, ao invés de ganhar, ele sai perdendo. Eu vejo assim que, primeiro que é uma mediocridade muito grande, né? Porque um caso concreto não se resume à petição inicial. Começa por aí. Não se trata de uma peça, né? Acredito que se a advocacia se resumir à peça, então a gente pode fechar nossos botecos, ir embora para casa, porque tá tudo no Jus Brasil. Existem hoje muitos sistemas que eles criam peças muito melhores que as nossas em minutos, né? Então, assim, é muita mediocridade pensar por esse lado, que um caso concreto eu preciso ali de uma peça e sim, existem muitos profissionais que estão desacostumados e desacostumadas a explorar o lado criativo, a pensar, né, a se desafiar. Chega muita coisa para mim no WhatsApp e quando chegam algumas perguntas, eu sei, Cristiano, eu sei, Cris, se aquela pessoa teve o cuidado, né, de pesquisar antes, de tentar entender melhor, né, sobre aquele caso, até pelo nível da complexidade da pergunta da pessoa, eu sei se ela estudou ou não, se ela foi minimamente ou não, mas, Cristiano, não vamos longe, né? Não se trata só de copiar, de compartilhar a peça. Tem gente, infelizmente, né, sabe se quer fazer uma procuração, né, sabe fazer uma ação de execução que é uma ação de
2 páginas, né? Que é uma coisa muito, muito simplória. Então, isso me mostra que aquela pessoa talvez não seja um bom profissional. Porque não se trata da escrita. Não se trata só de elaborar uma peça, embora isso seja muito importante. Mas se a pessoa, se aquele profissional, se aquela profissional não tem a proatividade de saber se virar nos 30 ao ponto de encontrar uma solução para aquele problema, afinal de contas, a nossa profissão se resume a isso. É assim, a gente é solucionador de problema, né? E eu sempre falo isso. E aquele problema, naquele caso, naquele momento, é de fazer uma peça. Se eu não tenho competência nem para fazer uma peça, o que dirá para encontrar a solução para o problema daquele cliente? Então, é claro, existem peças que são complexas, existem situações que são mais específicas, né? E eu quero até compartilhar algo que eu estou vivenciando agora. Chegou uma demanda aqui no nosso escritório recentemente, que é uma demanda muito grande, uma demanda muito importante, né? Financeiramente lucrativa, e era uma demanda, Cris, que eu precisava muito ter aqui dentro para poder formar um portfólio, porque é de um determinado segmento do escritório que a gente tem nichado cada vez mais. E eu fui bem claro para o meu cliente que eu não tinha expertise. Falei, olha, eu consigo resolver. Eu não tenho a total expertise que você precisa e por isso eu vou precisar de um grande parceiro meu que vai atuar em conjunto com a gente. Quando eu trouxe esse parceiro para o escritório, eu sentei com ele e falei, cara, e aí, como é que nós vamos fazer o contrato? Qual o percentual você vai me cobrar? Porque eu quero uma atuação conjunta. Para mim é importante atuar, porque senão eu poderia... E, parênteses, eu detesto terceirizar demanda, tá? Então é por isso que eu jamais vou pegar uma demanda de família e vou terceirizar aqui para o Cristiano. Não vou fazer isso. Nada contra quem faz, mas a minha visão, Cristian, é que isso chega a ser uma desonestidade, até mesmo com o cliente, né? Porque uma hora ele vai descobrir que quem fez aquela demanda não foi você, foi uma outra pessoa. Então, pode gerar algum problema. Então, ou eu passo totalmente a demanda, então, e já aconteceu muito, né, Cristiano? Cristiano, ó, cara, pega aí, resolve, né? Ou então, eu absorvo aquilo internamente dentro do meu escritório. Nesse caso em especial, eu falei para esse meu amigo, falei, cara, vamos fazer uma atuação conjunta aqui, quanto você vai me cobrar? E, de novo, era uma demanda bem grande. Ele falou, cara, não vou te cobrar nada, você é meu amigo, você é meu irmão, e a gente tá nessa, eu quero te ajudar. Eu até brinquei com ele, eu falei assim para mim não serve, então você pode ir embora do escritório. Porque se você não vai ganhar nada, para mim, eu não vou ficar feliz. E ele insistiu, e aí, nesse caso específico, não porque eu iria reproduzir aquelas peças, mas porque eu queria ter um parâmetro do que era feito, até mesmo, gente, em nível de propostas, né? Porque as nossas propostas eram outras e a gente foi compartilhando essa expertise, não de peças, mas de propostas, de estruturas, porque era algo mais complexo, e aí isso me faz muito mais sentido, né? Mas quando a pessoa ela pede uma peça lá num grupo de WhatsApp, isso, com muito amor eu digo, tá? Isso me mostra que talvez ela seja uma pessoa medíocre. Eu recentemente eu tive até um certo desgaste. Uma pessoa ficou chateada comigo, porque ela me pediu uma peça e eu falei, eu estou aberto a ser seu parceiro na ação. A te ajudar em tudo que você precisar, fazer uma consultoria. Mas eu não forneço peça. Aí ela, mas a sua função é essa, como presidente. Eu falei, não é, tal. Então eu falei, olha, eu vou te explicar qual é a função. A pessoa ficou bastante chateada, até saiu da comissão. E, beleza, não tem como agradar todo mundo. Mas assim, acima de tudo, eu acho que uma das minhas funções é mostrar para as pessoas um caminho alternativo, que é o caminho que vocês seguiram e que eu acho que, para quem não tem pedigree, é o único caminho que funciona. Eu vejo que ou você tem uma excelente network, você se atualiza e você bota a cara a tapa, igual vocês fizeram. Porque eu vou falar um negócio. Nessa OAB, alguém colocar a cara mais a tapa do que a Cris, eu desconheço. Verdade. Eu desconheço.
Porque o que essa moça fez na CAD, da forma que ela fez, tanto é que hoje a Crícia é uma referência na CAD. Ela mudou a forma de ver, de tratar a CAD. Tanto é que a CAD, eu até brinquei, né? É o AC e o DC, antes da crise e depois da crise. E é isso mesmo. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam ter essa noção. A gente precisa enxergar. O Rafael tem... Pô, Rafael deve... Quantos anos você tem, Rafael? Desculpa perguntar. 28. O Rafael tem 28, eu tenho 47. Eu tenho idade para ser pai, Rafael. Eu tenho certeza que hoje uma das pessoas que mais me ensina é o Rafael. Primeiro que eu favoritei o Rafael. Tudo que o Rafael posta aparece para mim e eu leio. Tudo. Exatamente tudo. Mesmo não sendo na mesma área, é a percepção de conhecimento que eu acho que as pessoas precisam ter. Não é só o cara de família que vai me ensinar, é o cara de direito. Porque o Rafael ele consegue ampliar a minha visão do direito. Como? No dia que eu visitei o Rafael, a gente conversando, o Rafael falou: e aí, Cristiano, o que você pensa de parceria? Falei, meu Deus, né? Ele nem pegou na minha mão e já tá assim, né? Calma, né? Vamos estreitar essa relação. E aí ele foi conversando, falando, aqui comigo funciona assim, só que eu sou muito transparente. O cliente sabe de tudo, que foi isso que você falou. Se eu for passar para você, o cliente vai ficar sabendo de tudo. Que é uma coisa que eu acho fundamental. É não mentir para o cliente. Pegar a ação, fingir que você está fazendo quando você terceirizou a ação. Eu acho que isso é fundamental. Primeiro, porque você está tirando os méritos do seu parceiro, está tirando os méritos dele, muitas vezes por medo de perder o cliente. Aí você está tirando os méritos do seu parceiro. E segundo, que você está sendo desonesto com o cliente. Eu acho que nenhuma das duas questões são justas. E isso foi uma das coisas que eu mais admirei no Rafael, da forma que ele conduziu essa conversa. E diante disso, o que eu falo para o pessoal da comissão, que é a maioria aqui, e é para quem eu quero falar hoje, é para que eles tenham essa noção, que muitas vezes não é uma censura, que muitas vezes é mostrar para eles assim, pessoal, eu tenho 47 anos, eu mais errei do que acertei. Mas o que eu acertei foi vendo e me espelhando em quem acertou. E é isso que eu quero mostrar para vocês não ficarem 10 anos batendo a cabeça, para vocês não ficarem perdendo tempo. Para de pedir peça e pergunta currículo. Tipo, e aí, quem que é bom aqui em alienação parental? Ah, é o fulano. Fulano, vamos conversar no privado? É isso. É assim que a gente queima etapas. E aí, vai visitar o fulano, estreita laços, de repente ali sai uma parceria. E pode ser que na próxima ação você não precise mais do fulano, porque você aprendeu com o fulano. E tá tudo Então, certo, né? é isso, e tá tudo certo. Os dois ganharam. E você ganhou um pouco mais, porque você aprendeu, ganhou conhecimento. Eu acho que é nesse ponto que eu acho que o advogado, principalmente início de carreira, ele precisa assimilar isso. Não é o ganho imediato, é a construção de uma carreira. Eu acho que é isso. Eu queria ver a opinião da Crícia com relação ao imediatismo e à construção. Eu queria ver a sua opinião com relação a isso. Cristiano, eu acho que o maior desafio que eu passei enquanto presidente da Comissão da Advocacia Jovem, porque existe uma pressão externa e até advinda aqui do próprio Instagram, da própria rede social, que a pessoa vai ganhar dinheiro rápido, que vai ser milagroso, ele primeiro ano ganhar e as coisas não funcionam. Então, as quando a gente fala, mas a gente fala a verdade. É um processo de construção. Hoje as pessoas, por exemplo, olham para mim e falam assim, você tem um escritório pronto. Não, trabalhei em vários escritórios, fui empregada, enfim, o Rafael sabe um pouco mais, talvez por dentro do escritório, mas me fortaleceram enquanto profissional. E eu tenho a agradecer que eu não teria aprendido tanto gestão de escritório se eu não tivesse passado por escritório. Eu tive a oportunidade de comprar poder dentro. Crícia, tá cortando o seu áudio. Eu acho que hoje minha internet está zoada. Agora Se for da Oi, tá explicado.
Agora, pronto, acho que melhorou. Então, Vambora. tem essa questão de você entender que tudo é um passo a passo. Não, Cristiano, um dia eu até conversei com uma pessoa, ela falou assim, eu nunca pensei em desistir da advocacia. Eu falei, poxa, eu já pensei várias vezes. Desde quando eu saí do escritório, fiquei frustrada por alguns motivos, ou quando não deu certo em algum processo, vai acontecer. Está preparado para acontecer de não dar. Então, eu acho que a advocacia é um eita, faz difícil. Você levanta, vou fazer, deu errado, levanta, faz de novo. Então, essa coisa do imediatismo, de você pensar que vai acontecer rápido, não vai, gente. É construção, é passinho. A sua primeira audiência de instrução vai ser ruim. A segunda você vai estar mais seguro com o magistrado. A terceira você vai estar na oratória melhor. As coisas elas vão acontecer passo a passo. E aí, Rafael? Você, o que você pensa dessa construção? Primeiro eu quero dizer e desobrigar quem está assistindo aqui a gente desse peso que todos nós nos colocamos em relação ao imediatismo. Porque todo mundo aqui é humano. Todo mundo aqui quer ver o resultado, né, do plantio rápido demais. Isso é da nossa natureza carnal. Mas, e aí eu posso compartilhar, porque eu também sofro disso, né? E eu tenho um mantra, eu tenho que repetir isso diariamente para mim, né? Que eu não estou numa corrida de 100 metros, eu estou numa maratona, né? E, de novo, não adianta a gente querer ir a 200 por hora e bater numa parede. Então, a vida ela é feita de construção. A vida ela é feita com quedas. Elas são importantes para o crescimento. É claro, não é bom, mas é necessário. É necessário para o nosso aprendizado. E a gente tem uma triste natureza também, que é olhar para outras pessoas, né? Então, sei lá, eu participo da OAB, entrei na Comissão de Direito de Família, comecei ele agora, e tem outras pessoas que são muito mais bem-sucedidas que eu. Será? Será? A gente vive uma sociedade de aparências, a gente vive um contexto, né? A sociedade do espetáculo, as pessoas, elas espetacularizam tudo. Então, a gente vive uma sociedade onde todo mundo tem que ser gostoso, todo mundo tem que ser gostosa, as famílias, elas são felizes, né? A gente não vê gente triste nas redes sociais. E aí a gente toma isso como uma verdade para as nossas vidas. E é natural. E eu digo que é natural porque em muitos momentos eu me pego pensando assim, em muitos projetos, Crícia, poxa, onde é que eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? Porque eu queria fazer isso e meu colega já está anos-luz. Mas, primeiro, que cada um tem uma realidade, cada um tem uma realidade, cada um tem um marco zero, né? E esse imediatismo, ele é natural a todos nós. A gente tem que lutar diariamente contra esse nosso impulso. E entender, especialmente na advocacia, é constância. Se você quer construir uma carreira sólida, isso vai levar tempo. Mas eu digo que a gente consegue resolver isso, Cristiano, a partir do momento em que a gente entende o nosso propósito na advocacia. Porque se a gente está na advocacia para ganhar dinheiro, se a gente está na advocacia para ser igual ao Schultz, vaza, sai fora, vai fazer outra coisa. Vai mexer com trader, você vai ganhar muito mais dinheiro, entendeu? Vai fazer outra coisa. Investe seu tempo em outra parada. Vai lançar um infoproduto que talvez você ganhe dinheiro mais fácil. Mas a advocacia, ela não dá dinheiro rápido, especialmente para quem não entende o seu propósito. Então, para quem está acompanhando a gente aqui do direito de família, que não entende que o propósito seu, enquanto advogado ou advogada, seja de acolher pessoas em situação de vulnerabilidade, lutar pelo direito de uma criança a ter o reconhecimento paterno, ou a ter acesso aos alimentos, ou a fazer com que, e possibilitar com que casais tenham direito a recomeços através do divórcio, um divórcio feito de maneira saudável, cara, você está fora do seu propósito.
Você não vai ganhar dinheiro na advocacia. E ainda que você ganhe dinheiro, você vai ser infeliz. Então, o que é, né, o plano ideal de sucesso profissional? É ganhar dinheiro. Quando você ganhar, você vai ser vazio. Você vai entender que não se trata disso, porque você ganhou dinheiro, mas a sua advocacia não mudou a vida de talvez ninguém, porque você só estava focado no dinheiro. E, repito, esse é o impulso que acredito que esteja introjetado em todos nós. A gente tem que lutar contra isso. E aí o que eu digo é constância. Nós não estamos numa corrida de 100 metros, nós estamos numa maratona. Esse é até o tema que eu vou abordar na próxima, porque eu decidi o seguinte: cada 15 dias nós teremos live, cada vez será um dos membros da comissão, e cada um escolhe seu tema. Eu vou deixar para eles os temas mais jurídicos, e eu quero pegar os temas mais chatos, aqueles que o pessoal fica com raiva de ouvir, fica, o que esse povo tá falando aí, né? Eu vou pegar minhas peças, sabe? Eu quero... Mexe com a gente. É o que incomoda, né? Eu quero o que incomoda. E o próximo tema que eu vou falar, eu até já vou falar aqui, porque se alguém da comissão, da diretoria pegar, eu vou ficar puto com ele. Eu vou pegar esse negócio de advogado que potencializa demanda, que eu acho isso horroroso. O advogado que fica botando lenha na fogueira. Vai ser meu próximo tema. Ouvindo você falar aí do propósito, e às vezes chegam pessoas aqui extremamente feridas, mas elas não estão feridas pela vida, elas estão feridas pelo advogado. Porque o advogado potencializou um divórcio litigioso. Então, meu próximo tema vai fazer um rodízio, né? São 6 membros da diretoria, vai passar por todos eles, e quando voltar em mim, eu quero falar sobre isso, que é outra ferida que a gente tem. Porque na ânsia, às vezes, de aumentar o volume da ação, de ganhar mais dinheiro, o advogado potencializa uma demanda de forma desnecessária. Essa semana mesmo, algumas pessoas me procuraram. Eu tenho um guru, que ele é um especialista em restaurar casamentos. E eu sigo ele e compartilho muita coisa dele. E o pessoal fala assim, você é louco? Você trabalha com direito de família, você fica compartilhando coisa de restaurar casamento. E as pessoas que são seguidoras dele estão me procurando para eu fazer uma mediação, tipo uma última tentativa, para que para que não consiga uma reconciliação, para que pelo menos seja um divórcio pacífico. E eu tenho feito esse trabalho. Então, assim, eu vou usar esse tema na próxima para falar sobre isso. A importância do advogado e do diálogo entre os colegas para poder pacificar isso aí. Porque eu já fui bélico. O meu sangue é bélico. A minha natureza é bélica. Então, o que eu aprendi foi justamente o que o Rafael falou. É enxergar qual é o meu propósito. A partir do momento que eu vi que o meu propósito era cuidar de vidas, aí eu falei, pera, deixa eu enterrar esse lado bélico, deixar ele para outras situações e passar a cuidar das vidas. E através disso você gerou mais demandas para você. Justo. E a partir disso, um outro ponto, eu comecei a ir no seu escritório, eu comecei a ir em outros lugares. Por quê? Porque eu desarmei o meu espírito. É uma coisa que o advogado precisa. Primeiro, baixar o eu. O eu do advogado tem que ser menor. Porque muitas vezes o eu do advogado é maior do que a capacidade dele. Ele superdimensiona o ego. É uma coisa absurda, né? Ele acha que ele não precisa de ninguém. Eu tenho para mim que eu preciso tratar super bem o servidor da UPJ, mesmo ele não sendo, às vezes, receptivo, porque o meu serviço passa por ele. Então, de certa forma, ele é meu parceiro. Então, eu vejo isso. Então, da mulher do cafezinho do tribunal ao desembargador, eu preciso tratar todo mundo com bastante elegância e com bastante zelo. Por quê? Porque eu posso ficar sabendo de uma notícia de dentro do gabinete através da mulher do cafezinho, vai facilitar a minha vida. Por quê? Porque eu tratei ela com respeito. Então, essas conexões, elas vão além, né, da questão
do advogado. Nós, na área de família, se nós não tivermos boas conexões com psicólogos, como é que a gente vai trabalhar? A gente não vai conseguir trabalhar. A gente não pode contratar um profissional só para a hora da demanda. Então, eu queria também ver a opinião de vocês da importância dessa conexão entre outras áreas, não só na advocacia, mas com outras áreas. Cristiano, mas até ia comentar agora, você falou da tia do cafezinho. Eu acho que a gente precisa entender que qualquer pessoa é potencial. A contratação pode ser a moça que te atende, ao parceiro. Qualquer pessoa pode ter qualquer pessoa pode te auxiliar, ainda que involuntariamente. Igual você falou, que ter informações em relação a gabinete, etc. Nós somos construídos de network. O advogado, ele precisa de network. Então, esse contato com outras áreas, no seu caso, a psicologia. No meu caso, um pouco menos, mas o pessoal que mexe com RH, por causa do direito do trabalho, só que mexe com contabilidade. Existem muitas áreas que são afins, que são próximas àquilo que a gente trabalha. Então, E outra coisa, às vezes você atua em família. Não é uma área que eu tenho dentro do meu escritório. E eu posso e devo ter parceiros em direito de família e sou sim parceiro de escritórios. Hoje a minha maior demanda é de parceria. Essa semana eu fiz olha que teve um feriado, mas 2 instruções de outro escritório. Inclusive, um deles era caso mais complexo, eles chegaram a fazer peça e etc. E perguntaram se eu poderia fazer a instrução, que era uma instrução mais pesada, e etc. Então, é importante construir. Olha, 2 coisas. Primeiro, que a gente deve relacionar bem com todo mundo, porque isso diz muito sobre quem nós somos, né? E isso vai refletir no profissional que nós somos. Eu sempre digo do relacionamento intencional e que a gente deve sempre pensar em prospectar novos clientes em todos os relacionamentos que nós fizermos. E aí eu digo 2 motivos para isso, né? Primeiro, porque a gente tem em nosso poder algo muito valioso que pode transformar a vida das pessoas, que se chama informação. Informação. Teve um dia, e aqui no prédio, meu escritório aqui no Los Angeles, e aqui tem um restaurante, e eu tava com um amigo e eu falei assim, você quer ver? Olha só, Cris, você quer ver que eu vou prospectar um cliente bem aqui? Ah, mentira, não vai. Eu falei, vou. Ah, não vai. Vou. Fui lá comprar um sanduíche. E aí eu, no meio da conversa, falei que eu era advogado e comecei a trocar ideia com a atendente, eis que a cozinheira me sai lá de dentro. Você é advogado? Eu falei, sou. Tô precisando de um, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, o que foi? Não, porque o pai dos meus filhos... Pensão. Aí eu pensei, eu atuo? Não. Mas quem atua? Meu amigo Cristiano. Que tá aqui para não me deixar de mentiroso. E a mulher. Fiz um briefing do caso, já no WhatsApp, direto pro Cristiano. Eu falei, olha, vou passar seu caso para um advogado de referência na área que vai conseguir te atender. E mandei pro Cristiano. Naquele momento, eu mudei a vida daquela pessoa. Porque ela precisava de ter acesso à informação. Ela não tinha como, mesmo trabalhando em um prédio que tem sei lá quantos mil advogados, ela não tinha acesso a nenhum deles. E naquele momento eu ganhei nem R$1, mas eu fiz a ponte entre uma pessoa que precisava, entre o jurisdicionado e um parceiro meu de negócio, que aqui no caso é o Cristiano, que atendeu, e eu nem sei que fim deu essa demanda. Mas a gente tem que fazer isso não é pelo dinheiro. É porque fazendo isso a gente transforma a vida das pessoas. A gente tem que marcar positivamente a vida das pessoas em qualquer contexto que esteja, né? Porque em algum momento alguém vai precisar de você ou essa pessoa pode te indicar. Vou dar um segundo exemplo disso. Teve um dia que eu estava chegando no escritório e aqui na garagem tem um guarda que fica ali, né? E que
inúmeras pessoas passam por esse guarda e não dão nem bom dia para o guarda, para esse segurança, né? E eu sei o nome do segurança. Veja a importância. Eu sei o nome do segurança. E aí, nesse dia, eu entrei com o meu carro, dei a volta, e logo em seguida eu estava esperando um cliente, meu cliente chegou. E chegou praticamente. E quando eu vi que era o meu cliente que tinha chegado, eu dei a volta de carro e parei perto, assim, escondido, para ver qual que ia ser o direcionamento, né, daquele segurança. E o meu cliente abaixou o vidro e falou assim: eu preciso ir lá no Rafael Brasil. Como é que o cara vai saber quem é Rafael Brasil e qual que é a minha sala? Pois aquele segurança sabia. E ele falou: doutor Rafael Brasil fica em tal andar assim, assim, assim. Você pega aqui e chega lá na sala dele. Por quê? Porque eu já chamei o guarda para tomar um café aqui no meu escritório. Ele me conhece, sabe onde fica o meu escritório. Naquele momento ele me ajudou. Ele direcionou meu cliente a chegar até mim. E por quê? Porque eu fiz isso de maneira proposital, porque eu queria utilizá-lo, né, para prospectar? Não, porque eu me importei com ele, né, com o ser humano. Então, assim, esse é nosso papel. No relacionamento intencional, a gente tem que impactar vidas. E a graça da coisa a gente consegue impactar as pessoas através da nossa profissão e do acesso ao conhecimento que nós temos. E isso transforma muita gente, e o legal da coisa isso dá dinheiro. Então, façamos. Eu tenho por hábito fazer algo que o Rafael faz bastante, fala bastante. Só que eu não falava. Depois de ver o Rafael falar, eu falei, vou falar também, ué. O Rafael um dia falou assim, eu estava dentro do Uber, nunca esqueço, eu estava dentro do Uber e eu acabei de prospectar o cliente. E ele contou a história. E eu falei, rapaz, eu estava dentro do Uber também, acabei de prospectar o cliente, e acabei de prospectar o cliente, e ele vai me passar ainda mais as ações da família dele todas lá, da nossa conversa. E eu tô calado, eu não comentei isso com ninguém. Eu me senti como aquela história da galinha que bota e não grita, e o Rafael, a galinha que bota e grita. Eu falei, gente, olha a diferença da comunicação, né? Nós fechamos parceiros idênticos, mas eu não falei nada para ninguém, eu não dei ênfase para isso. E aí, a partir disso, desse dia que eu vi o Rafael falando a importância disso, porque eu sempre tratei isso como importante, mas eu nunca falei sobre isso para as outras pessoas. Era relevante para mim, mas eu ficava assim, será que é relevante para os outros? Mas é justamente essa questão de é relevante para mim, eu preciso mostrar para os outros que pode ser relevante para elas também. E aí, nessa conversa do Uber, eu consegui fazer uma mediação para não ter a prisão do rapaz. Consegui fazer o acordo, parcelei o débito dele e tal, e ele continuou trabalhando. E ainda peguei uma ação do pai dele e uma de um tio dele. Tudo através desse rapaz do Uber. E aí, a partir daí, eu comecei a falar. Gente, entrou no Uber, conversa. E aí, nesse mesmo dia, Rafael, eu impactado com o seu testemunho, eu conversei com o frentista. Eu estava parado no posto lá e falei com o frentista. E dessa conversa saiu um inventário. Olha. Ele não sabia que ele tinha direito aos bens do pai dele, porque ele era um bastardo. Ele falou, eu sou um bastardo. Eu falei, não existe mais essa de bastardo. Você tem direito igual aos outros. E expliquei para ele, e com 2 ligações eu resolvi a situação. Falei, pô, advogado, coloca ele, senão você está enrolado. Foi assim. E deu certo. E o que eu vejo, além da dificuldade das pessoas de fazerem as conexões com os colegas advogados, existe muita dificuldade de enxergar a parceria na tia da feira. De enxergar a parceria no porteiro, no zelador, de enxergar essas parcerias. Porque se você é naturalmente simpático, se você exerce a empatia e a simpatia, obviamente, isso vai gerar conexões. E se gera conexões, gera confiança. E a partir daí você é um referencial. Porque se você chega e cumprimenta, igual o rapaz que vigia o estacionamento da OAB, do outro lado da rua ali daquele prédio, eu chego lá e eu estava com o início de uma faringite.
Aí eu falei, ih, esse pessoal aqui vai nem querer que eu entre, porque eu tô com a faringite, vão achar que é Covid. Aí ele falou, pera aí só um pouquinho. Foi lá numa caixinha, tirou uma máscara dele, e ele ainda falou, sei eu que tô te dando, não é OAB não, viu? Me deu uma N95 e falou, vai lá, doutor, para ninguém te julgar. Olha. Desse jeito. Mas por quê? Eu chego com lanche, do lanche, quando a gente tem os eventos, né, na reunião da comissão, eu às vezes desço com o lanche e falo, ó, tá aqui o lanche, antes dele ir embora. Então tá aqui o lanche, ó, tá aqui tal coisa. Então, acho que as pessoas precisam ir além. É entender que é tudo conexão. É tudo conexão. Da menor a maior, é tudo conexão. E sem essas conexões, advogar voo solo mesmo, sem conexões, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai chegar. Então, assim, o recado que essa live, o intuito dessa live, para muito pode ser, como eu brigo muito com a questão das peças, acho que eles devem ter falado, vai ser uma oportunidade para o Cristiano dar chilique com relação às peças. Eu acho que o intuito mesmo maior é mostrar. Nós temos dois grandes exemplos de conectores, pessoas que se conectam e conectam pessoas. Vocês são essas. Que conectam e conectam pessoas, promovem conexões. E para que as pessoas se espelhem em vocês. Em fazer isso daí, em fazer o que vocês fazem de melhor, que é realmente conectar a pessoas e conectar pessoas. Essa live ela tem 1 hora de tempo, a gente pode trabalhar dentro desse período, então eu queria dar agora um espaço para vocês falarem realmente assim, o impacto disso na vida de vocês, nessas conexões de forma mais ampla, igual a Crícia. A Crícia chegou pequenininha, foi conectando. A Crícia hoje ela entra em qualquer ambiente da OAB. E não só de Goiás. Tanto é que a Crícia viajou esse Brasil inteiro palestrando. A Crícia... uma vez eu lembro de uma menina falou bem assim, eu não vou na caixa porque aquela menina se acha. Não, você sabe o que é que, olha, o que eu percebi nitidamente, não é que a menina se acha, é que a menina brilha. É que a menina brilha. E aos olhos da pessoa que às vezes é cega, o brilho incomoda. Então, Crícia, eu queria que você falasse sobre essa possibilidade de se conectar e, a partir dessa conexão, gerar nome, gerar reconhecimento. Porque você é o que você é, por tudo que você fez, mas por tudo que você gerou de conexões. Então, eu queria que você mostrasse a importância disso para o seu reconhecimento como profissional. Cristiano, então, é engraçado, às vezes, você falou agora, alguém comentou, essa menina se acha, e o Rafael também, às vezes, deve ter escutado isso algumas vezes, né, Rafael? E muitas vezes nos julga pelo local que a gente está. E aí, é claro, há uma exposição e tudo. Quando essa pessoa se aproxima de nós, ela consegue enxergar até a fragilidade. Por quê? Porque nós somos como eu disse para você, bem uma construção de nada. Minha mãe é cuidadora de idosos. Agora que ela faz a faculdade dela. Então, realmente isso foi buscado. E quando eu chego num espaço da ordem, que é um espaço... Peraí, meu áudio de novo, né? Hoje não tá bem. Hoje tá com problema. Quando eu chego num espaço de ordem, que é um espaço político, eu preciso entender que a ordem é para servir. Então, esse servir da ordem é que vai me levar nos locais. Quando você tem uma postura institucional individualista, aquilo não te leva a lugar nenhum. E aí, claro, quando você abraça a pessoa, abraça o trabalho, como o Rafael trata como um propósito, você chega... Gente, não sei o que está acontecendo com esse áudio. Já mudei. Você chega a outros espaços. Então, chegar a outros espaços, conseguir trabalhar com ele e não se perder de você.
Você tem que continuar a ser aquela pessoa, a amiga, a filha, a pessoa que você era antes, porque muita gente também se perde na estrada. E isso gera uma desconexão. Então, quando você leva o seu trabalho, da maneira você cresce, é você e o seu trabalho de forma genuína, né, Rafael? Sem dúvida. Eu vou falar de novo sobre propósito, porque o que faz com que a gente abandone, né, tudo aquilo que a Crícia falou é a falta de uma clareza sobre qual é o nosso propósito. A Crícia começou aqui a live falando, né, que já pensou em desistir da advocacia. E eu digo que quem nunca pensou está errado, tá? Essa noção muito romântica da advocacia, né, de que, primeiro, eu falei, dá dinheiro e que você vai ser igual lá no Sultz, isso é errado. E essa coisa de, como é que é mesmo aquela frase? Encontre algo que você gosta e nunca mais você vai trabalhar, sabe? Vocês lembram dessa frase? A maior mentira, isso é o maior desserviço na vida. Tem dia que a gente vai acordar feliz, bem disposto, tem dia que a gente vai estar bravo, tem dia que a gente quer morrer, sabe? Explodir o escritório. Mas o que nos mantém firme, o que nos mantém na direção do que a gente faz? É a clareza sobre o nosso propósito. E o nosso propósito, ele não está ligado com a nossa profissão. Veja bem, através da nossa profissão é que a gente vai exercer o nosso propósito. Eu encontrei qual era o meu. Eu sou um cara que gosta muito de resolver problema. Eu não consigo ver um negócio errado e não ir lá e resolver. Sabe? Seja algo, sei lá, se essa caneta estiver quebrada, eu não vou quietar enquanto eu não arrumar essa caneta, né? E algo que me indigna muito no mundo é a injustiça. E eu gosto de servir as pessoas. Então, juntando essa minha habilidade de resolver problema, a minha indignação, que é injustiça, e uma coisa que me dá prazer, que é servir as pessoas, eu encontrei no meu propósito, dentro da advocacia, que é fazer o que eu faço. E aí a gente faz isso diariamente, mesmo não estando feliz com a advocacia. Mesmo, às vezes, sendo desrespeitado por um colega de profissão ou por um magistrado, sei lá quem, porque a gente vai passar por esse tipo de situação, mas quando a gente está firme naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente faz realmente ser o nosso sacerdócio, o nosso propósito, aí a gente consegue fazer. E aí a gente vai ter muito mais sucesso, tá? Ninguém cresce sozinho. E, de novo, um exemplo muito claro disso, né? E a Cris, ela é uma grande amiga minha de longas datas. Hoje, a gente partilha, né, Cris? É um cliente em comum, um grande cliente, que ela atende uma parte, eu atendo uma outra demanda. Talvez, se eu fosse um advogado sacana, eu tentaria puxar o tapete dela ou vice-versa. Mas a gente entendeu com maturidade que a gente não consegue atender um cliente daquele porte em sua totalidade. A Cris é boa no que ela faz, eu sou bom no que eu faço. E com isso a gente se ajuda, a gente troca experiência. Aquela velha história, né, de que ninguém solta a mão de ninguém. E, de novo, comparando com outras profissões, a advocacia é muito bonita. Porque na advocacia a gente tem realmente a condição de se ajudar, de querer o crescimento, querer o bem do outro, sabe? De avisar quando alguma coisa sai do rumo. Você pode ter certeza, Cristiano. Se você fizer uma coisa que eu discordo, se eu ver, olha, ele está no caminho errado, eu vou te falar, porque eu quero o seu bem. Porque eu tenho a compreensão de que se você crescer, eu vou crescer junto. Se você tiver muito grande, você não vai mais dar tempo, vai ter condição de cuidar das suas demandas, você vai ter que passar para alguém, pode ser eu, né? E voltando naquele ponto lá atrás, né, sobre pedir peça, e eu falei que isso é uma mediocridade, muitos profissionais não entendem que participando de uma comissão, talvez um insight que essa pessoa tenha em uma reunião, um único insight. A pessoa fica lá horas numa reunião, cansado, trabalhou o dia inteiro, vai para a reunião cansado, talvez 2 minutos de 2 horas sejam capazes de mudar daquela pessoa. Um insight. Uma coisa que alguém fala. E essa é a graça da gente andar em bando. Essa é a graça da gente andar em conjunto.
E é por isso que é importante a gente se ajudar. A Bíblia fala, né, que um cego não pode guiar outro cego. Então, eu tenho que potencializar a Crícia para que ela esteja muito bem, para que ela me ajude depois, sabe? Ao invés da gente pensar em crescer pisando na cabeça dos outros. Isso, além de ser imoral, além de ser antiético, isso não funciona. E quando a gente planta o bem, vai colher o bem. Pode parecer um papo muito piegas, né? Mas, gente, eu tô falando daquilo que eu vivi, que eu vivo e que deu certo na minha vida. Eu não sou falso e superficial ao ponto de dizer que existe uma receitinha de bolo pronta. Eu só falo aquilo que eu vivi. E eu fiz isso. Eu sou filho do network, eu sou filho dos relacionamentos, dos frutos que eu cultivei, que dão certo, e é por isso que eu invisto tanto e aposto tanto até hoje nesses relacionamentos. Porque uma pessoa que está começando agora, a lógica me diz que essa pessoa tem que se cercar do máximo de profissionais o possível. Por quê? Porque ela não tem braço para remar um barco sozinho. E eu preciso de braço para remar. E aí, se eu olho para um advogado grande, eu percebo que esse advogado grande deve também se cercar de pessoas, porque se ele é grande, ele sabe a importância de se cercar de pessoas para o seu crescimento. Então, é uma coisa lógica, pura e simples. Primeiro, deixa eu fazer uma prestação de contas. Com relação à moça do restaurante, analisando a situação dela e a condição financeira dela, eu fiz um encaminhamento dela para a defensoria. E passei todos os contatos, até peguei um contato lá dentro, passei para ela, porque às vezes a gente tem que ter esse bom senso. A advocacia privada pode prejudicar a situação financeira do cliente. E ela se enquadrava totalmente dentro da questão da defensoria. Então eu encaminhei ela para a defensoria. Eu percebi que ela estava constrangida em me falar que não conseguia seguir com a advocacia privada, e eu tomei a iniciativa de fazer isso por ela. Agradeço demais a participação de vocês. Quando eu escolhi vocês, eu tinha certeza de que a escolha era mais que perfeita. Aquela escolha que você faz assim, tipo, tá, não errei, não tem como errar, não tem como dar errado. Acho que por ser a primeira, acho que talvez só quem errou aqui fui eu, que estava bem nervoso com a situação. Mas vocês são fantásticos. Já babei um de vocês demais, mas assim, realmente eu falei que eu realmente sinto por vocês. Crícia, parabéns pela maternidade. Obrigada. Tá, parabéns. Acho que agora você vai realmente viver a plenitude, assim, a coisa mais maravilhosa de ser mulher. Essa coisa, esse dom que Deus dá só para a mulher, você vai realmente conceder uma vida e vai poder sentir a plenitude, sabe? Assim, é algo maravilhoso. Estou muito feliz por você desde que eu soube. Tá de parabéns. Rafael, cara, sou seu fã. Preciso fazer outra visita, porque o café acabou rápido. Para quem não sabe, o Rafael tem um cafezinho maravilhoso lá. Então, preciso fazer outra visita. E, gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado de coração. Pô, peço que Deus abençoe e continue abençoando muito vocês, para que vocês continuem semeando bastante. Porque vocês, mais do que a colheita que vocês já estão fazendo, é a semeadura constante que vocês fazem na vida de vocês e na vida dos outros, via CAGE, via diretoria de comunicação, via conselho, via o Rafael. Assim, Rafael, manda para mim um mini currículo. Aí eu olhei e falei, misericórdia, não vou postar isso. É muita coisa. E, assim, o Rafael, ele está em tudo. Ele está em tudo. É impressionante. Eu acho que são 3, Rafael, assim, é um negócio fora de série. Mas, gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado de coração. Vocês não sabem a alegria de compartilhar esse momento com vocês. Obrigado, meu amigo. É minha. Cristiana, eu que agradeço. Obrigada aí, pessoal, que está dando parabéns pela maternidade. Acho que você está certo, um momento diferente na minha. É bom falar sobre esse tema. Parabéns pela iniciativa da live.
Tenho certeza que vai ser um sucesso e é bom trazer outros profissionais, abrir espaço na diretoria que vai fazer. É um prazer falar ao lado do Rafael. A gente é amiga há longos anos, a gente compartilha muita coisa parecida sobre a profissão. Começamos mais ou menos na mesma época. Temos uma visão parecida sobre a advocacia autônoma, especialmente, e sobre essa prospecção de clientes, mais do que isso, né? De pessoas, de ambiente. Obrigada, Rafael, também por dividir essa fala. Cristiano, sou sua fã, eu fico sempre à disposição. Obrigado. Valeu, gente. Uma ótima sexta-feira pra gente. Obrigadão. Tchau, tchau, gente. Com Deus. Até mais.